Eita glória. João, capítulo de número 6, versículo 15 ao 21. O tema do sermão hoje é vitória sobre as adversidades. É o quinto dia da série Vida Abundante em Cristo Jesus. Só recapitulando, Jesus, primeiro transformou água em vinho, abençoando o casamento nas bodas de Caná da Galileia. Depois curou o filho do oficial do rei, a bênção sobre pais e filhos. Depois Jesus ainda curou o homem que há 38 anos estava paralítico no tanque de Betesda, a bênção sobre a vida do trabalhador. E depois também nós falamos semana passada que Jesus multiplicou pães e peixes, que fala sobre a provisão de Deus na nossa vida. E hoje Jesus acalmando, andando sobre as águas e acalmando a tempestade, é a bênção do Senhor, é a vitória do Senhor na nossa vida sobre as adversidades. Então você percebe que vida abundante é Jesus atuando em nossa vida em todas as áreas. Isso é vida abundante. Diz assim, 6,15 diz assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, depois da multiplicação de pães e peixes, para o fazerem rei, tornou a retirar-se, e ele só para o monte orar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado, que no caso é remado, uns 25 ou 30 estádios, que vai de 5 a 6 quilômetros, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo ou imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus. Aleluia, Deus! Maravilhoso Deus! Eu acredito que Marcos 6,52 é o versículo-chave para nós compreendermos aqui no caso essa grande obra, esse grande milagre que Jesus operou aqui no caso. Esse texto aqui, ele é mencionado como apenas um milagre, mas na verdade aqui existem 3 milagres, é 3 em 1, porque andar sobre as águas isso não é normal, porque isso aí você ultrapassar a lei da gravidade. Então Jesus andou sobre as águas. Mateus registra que Pedro também, até certo ponto, também andou sobre as águas. Então aqui já são 2 milagres. E o terceiro milagre está aqui no texto, quando Jesus na verdade acalma, até mais de 3 se você for ver, Então Jesus acalma a tempestade, que isso também não é normal, um homem dando uma voz e acalmando a tempestade está caracterizado outro milagre. E um outro milagre é que eles estavam aqui, só para vocês entenderem, eles estavam a uma distância, faltava mais ou menos uns 6 ou 7 quilômetros para eles chegar ao destino aonde eles estão indo. Mas o texto diz que quando Jesus subiu em cima do barco, o texto vai dizer assim, logo, imediatamente chegaram. Alguns estudiosos chega até dizer que o barco foi transportado como Filipe, aconteceu como Filipe, Enfim, então aqui também está caracterizado o outro milagre. Embora os evangelistas narram como um, mas você vê que dentro dessa história existem várias manifestações do milagre do Senhor. E no caso, Marcos 6,52, que fala: e eles não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães e peixes, e o coração estava endurecido, e por isso não estavam compreendendo. Então, pela dureza do coração, eles não estão compreendendo a respeito, da multiplicação dos pães e aqui dos peixes. E agora, então, observe aqui. O problema está na dureza de coração, não só da multidão, mas como também dos discípulos. Não só a multidão não tinha entendido, mas até mesmo os discípulos não estavam compreendendo. E qual é o grande mistério da multiplicação dos pães e peixes? O grande mistério é que todos eles deveriam entender que aquela multiplicação
não falava simplesmente de um milagre de provisão na vida do povo, embora também seja, mas a ênfase maior daquele milagre era como um sinal. Por isso que o Evangelho de João fala que são sinais. Sinais, conforme eu tenho dito exaustivamente, aponta para algo maior. Então todo sinal da Bíblia aponta para Deus, aponta para Cristo, para a sua grandeza, para o seu senhorio, para a sua soberania e assim sucessivamente. Então quando Jesus multiplica pães e peixes, era para eles, qual que é a mensagem que eles tinham que absorver? Que aquele que se alimenta de Cristo nunca terá fome. Essa era a mensagem. Só que por causa da dureza de coração, eles ainda não estavam entendendo. E você pode ver aqui, por isso que eu digo que essa é a chave para você entender essa história, essa narração, né, desse milagre, porque tanto a multidão como os discípulos ainda tinham dureza de coração. E isso nós podemos ver porque o texto vai dizer que quando Jesus ali multiplica pães e peixes, a multidão está querendo arrebatar Jesus, ou seja, pegar ele à força e fazer dele rei. Só que a própria Bíblia vai dizer, Jesus falou em João 18, 36 e 37, falando para Pilatos, o meu reino não é daqui. Então, eles não estavam entendendo isso. Então, aí imagina que tinha 5.000 homens ali, né, na multiplicação dos pães e peixes. 5.000 homens é um exército já considerável, então já daria para fazer alguma revolta. E eles queriam que Jesus assumisse ali como rei, tá certo? E para fazer uma revolta contra o Império Romano. E na verdade os próprios discípulos ainda tinham essa mentalidade terrena e carnal. E como que eu sei disso? Atos capítulo 1, versículo 6. Quando Jesus, depois de ressurreto, veja só, os discípulos perguntam, quando tu restaurará o reino a Israel? Até aqueles dias, e até nos dias de hoje, né, os judeus esperam ainda a restauração do reino físico, né? E não entenderam que o reino de Cristo é um reino espiritual. Isso está muito claro quando você lê na carta de Paulo aos Romanos 14:17, diz assim, ó, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é nem comida e nem bebida, significa que o reino não é coisas terrenas. Isso não é o reino de Deus. Então comprar, vender, casar, dar esse casamento, isso não é o reino de Deus, filho. Isso aí não é o reino de Deus, tá certo? Então, por isso que Jesus falou, olha, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e essas outras demais coisas, ou seja, Jesus colocou as demais coisas como inferiores, como coisas secundárias, mostrando que ele não tem tanta importância. A maior importância tem que estar no reino. Então você já aprendeu o que não é o reino. Agora, o que é o reino? O reino de Deus é justiça. O que é justiça? A justiça de Deus imputada em nós pela fé. Como assim? Todo ser humano tem culpa no cartório, todo ser humano tem uma dívida impagável, e nós tínhamos dívida por causa do pecado, e quando Jesus morre, ele paga a dívida. Nisso está a justificação. Você crê em Jesus, a sua dívida foi perdoada. Isso é a justiça de Deus. E o que é a paz? Por causa do pecado, a ira de Deus estava sobre a humanidade, como está sobre todo aquele que não está em Cristo Jesus. A ira de Deus está sobre essa pessoa. Então a paz é ser reconciliado com Deus. E qual é a alegria do Espírito Santo? A alegria do Espírito Santo é essa, porque agora o Espírito habita em nós, e o Espírito habitando em nós testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e nós clamamos Abba Pai, Abba Pai. Ele é nosso papai, tá certo? Então isso é o reino de Deus, e eles não estavam tendo uma compreensão clara do que de fato é então o reino do Senhor, o nosso Deus. Eles não estavam tendo esse entendimento, e por ele não estarem tendo esse entendimento, eles estavam tomando alguma postura terrena, carnal, tá certo? E eles não estavam entendendo a caminhada com Cristo, não estavam entendendo o agir de Cristo, trabalhar de Cristo da vida deles, porque esse reino espiritual, ele vem para libertar o homem de dentro para fora. Você tem que pegar isso aqui, gente. Isso aqui é o cerne do cristianismo, do evangelho. A libertação é que todo ser humano está escravizado, seu coração enganoso, pecaminoso, tá certo? E aí, quando Jesus vem, ele quebra os grilhões da morte, ele derruba o império da morte, tá certo? Morrendo na cruz do Calvário. Então isso aí é o reino de Deus. Então é quando Cristo passa a reinar na vida de um homem, né? Passa a reinar na vida de uma pessoa.
Agora veja só, entre o versículo 15 e 16, o relato diz assim: enquanto Jesus, a multidão quer pegar e fazer rei dele humano, e ele falou: sai fora, o meu reino é daqui, o meu reino é eterno, é soberano, ele se assenta no alto e sublime trono. E agora Jesus sobe para o monte e a Bíblia diz que eles descem para o mar. Então o primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui, dentro da caminhada da vida, essa vida é uma caminhada, certo? Essa vida é uma jornada, e dentro dessa caminhada da vida há muitos percalços que o ser humano vive. Então a primeira coisa que você tem que aprender, que você não pode viver, é ser uma cobertura espiritual. Quando Jesus vai para o monte, Marcos, nós lemos, fala que ele foi subir para o monte para orar, e ele despede a multidão e manda os discípulos entrar na embarcação. Então isso está caracterizado o quê? Os discípulos estão na embarcação, mas estão debaixo de uma cobertura espiritual, tá certo? Pastor, me explica melhor isso. O que seria uma cobertura espiritual? Tem duas, a divina e a humana, e as duas são importantes. É claro que a divina é principal, mas a humana também não pode ser descartada, porque cada uma trabalha numa área. Por exemplo, a intercessão, a cobertura espiritual divina, ela vem de Cristo e também do Espírito Santo. Está escrito em Romanos 8:26, diz assim, Ele, o Espírito Santo, nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem pedir como convém, Então ele ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então qual é a intercessão do Espírito Santo? O Espírito ajuda nas nossas fraquezas. O ser humano, ele é fraco. A Bíblia diz: a carne é fraca, tendenciosa à queda, ao pecado. Então o Espírito Santo habitando em nós, se manifestando em nós, ele nos dá força o quê? Para vencer a fraqueza. Então às vezes você se encontra num momento de situação de tentação, A tentação veio e quer lhe tragar. Só que o Espírito Santo em você, atuando na sua vida, operando na sua vida, ele vai fazer dessa fraqueza uma força, porque a Bíblia diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então você não pode viver sem a cobertura do Espírito Santo, intercedendo e ajudando em nossas fraquezas, tá certo? E quando fala que ele intercede com gemidos inexprimíveis, ou seja, é uma maneira que não tem nem explicação, Palavras humanas não dá para descrever a forma como ele intercede por nós. Agora, a intercessão de Cristo é diferente. A intercessão de Cristo, ele vive, esse é o ministério do Senhor atualmente, ele vive a interceder por nós, segundo a ordem de Melquisedeque, tá certo? Ele está à destra do Pai, intercede por nós. E essa intercessão, ela compete a nós, como Jesus é o advogado, o justo. Está escrito em 1 João 2:1. Filhinhos, eu escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém entre vós pecar, há um advogado para com o Pai. Esse advogado é o intercessor. E aí remete às palavras que Paulo falou, e eu particularmente amo esse texto. Romanos 8, 33 e 34. Paulo faz duas perguntas. A primeira é essa: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica? Porque aí ele vai dizer: quem os condenará? Essa é a segunda pergunta: quem vai condenar? Porque Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou e intercede por nós, aleluia. Então não há nem condenação, não há nem acusação e nem condenação. Por quê? Porque quando você se arrepende dos seus pecados verdadeiramente, por exemplo, o Espírito intercede para você não cair na fraqueza, mas pode ser que você caia. Caiu? Então você tem um advogado. Se arrependeu sinceramente, o Senhor Jesus intercede e traz o perdão para a sua vida. Então essa cobertura espiritual é a maior que nós temos na nossa vida. Não viva sem essa cobertura. Mas também tem uma segunda cobertura espiritual, que é a cobertura humana, tá certo? A liderança que o Espírito Santo constituiu. Isso está em Atos 20 e 28, está escrito assim, o Espírito Santo vos constituiu como bispos, pastores, para apacentar a igreja do Deus vivo, que ele resgatara com o seu próprio sangue. E essa intercessão humana, que Deus assim determinou que assim fosse, é importante porque você percebeu que a intercessão do Espírito e de Jesus trata de assuntos do reino, de coisas espirituais, mas a intercessão humana não, ela trabalha em coisas terrenas. Moisés, Êxodo capítulo 18, é um texto que eu também particularmente eu gosto nesse assunto, de intercessão pastoral. Eu gosto muito desse texto, onde fala que os amalequitas
se levantaram contra o povo de Israel. E quando Moisés subiu ao monte, Josué está guerreando na parte de baixo, as mãos de Moisés estão levantadas em dependência de Deus, orando ao Senhor. E o texto diz que quando a mão dele estava levantada, em rendição a Deus, orando a Deus, o texto diz assim, ó, e prevalecia Israel. Essa palavra prevalecer no original significa ser mais forte. Então, isso significa que a vitória não estava na habilidade do soldado chamado Josué, e nem muito menos na força bélica do exército de Israel, mas a força daquele povo estava numa mão levantada que dependia do Deus Todo-Poderoso. E aí detalhe, o povo de Israel guerreava fazendo a sua parte, mas o seu líder estava intercedendo, e o texto diz que quando ele intercedia, o povo era mais forte. E aí você entende como é importante você estar debaixo de uma cobertura espiritual, você ser pastoreado, ter alguém que ora por você, que clama por você, e muitas vezes você não sabe, vitórias que Deus está te dando financeira, na área da saúde, vitória espiritual, é porque tem por trás, em madrugadas, em dias, em tarde, tem uma mão levantada dizendo, Deus socorre ele, dá vitória para ela. Então é importante estar debaixo de cobertura espiritual, tá certo? Agora o texto vai dizer, João 17, né, versículo 17, a parte A, e entrando no barco. João, ele põe apenas isso, mas tanto Marcos como Mateus vai dizer, e ordenou. Agora Marcos vai usar uma palavra mais forte, o texto vai dizer que Marcos declara, e logo obrigou. Que coisa tremenda, o texto diz que Jesus obrigou eles a entrar no barco. E qual que é o mistério disso? A caminhada com Cristo não pode ser um retrocesso. O que é retrocesso? Voltar para trás, tá certo? Andar para trás, isso não pode acontecer na vida cristã. Mas, presta atenção, a dureza de coração se torna um impedimento para avançarmos, para desenvolvermos, para crescermos na nossa vida. Então, diga isso comigo, Deus é Deus de crescimento. Então presta atenção, Deus é Deus de crescimento. E quando o texto diz que Jesus obriga eles a entrar naquela embarcação e passar do outro lado, significa que Jesus ele usa, tem momentos da nossa vida que Jesus usa circunstâncias da vida para nos obrigar a crescer. Ele usa a circunstância da vida e nos obriga a crescer. Pensa só, quantas vezes você já não pensou na sua vida em colocar, como diz, até meu pastor usa essa expressão, colocar o burrinho na sombra, né? Falar, não, para mim tá bom, já alcancei, mas não. A vida cristã não pode ser estagnada e nem um retrocesso. A vida cristã é um avanço diário, é um crescimento diário. Porque se você para de evoluir, você para de crescer em todas as áreas da vida, você fica para trás. Pega o telefone não precisa muito, de 5 anos atrás para você ver. E pega o de hoje agora. Se eles não tivessem crescido, evoluído, entende? Então tudo vai crescendo, tudo vai evoluindo. E a vida cristã não pode ser diferente. Então você tem que crescer como família, tem que crescer na presença de Deus como marido, tem que melhorar como marido, tem que melhorar como esposa, tem que melhorar como filho, tem que melhorar como patrão, tem que melhorar como funcionário, tem que melhorar como crente, e você tem que viver uma vida de crescimento, de avanço. E aí tem pessoa, eu até usei esse exemplo, depois que nós passamos aquele processo de construção dessa galeria, eu falei comigo, deu tanto trabalho, irmão, você não imagina o quanto que deu, assim, nossa, eu não sei de onde surgia tanto problema. Eu falei, quer saber de uma coisa? Não quero saber nunca mais de construção, não vou mexer mais com isso não. Aí eu falei, vou pôr o meu burrinho na sombra. Falei, tamanho tá bom, isso aí tá bom, né? E aí de repente Deus pega e fala, vocês são prova, estão aqui. Deus começou a levantar as vagas e falou, estou ampliando, usou mais de 10, estou ampliando. E aí, presta atenção, Deus acaba nos obrigando. Eu, no meu pensamento, falei, o quê? Eu não falei isso para ninguém, mas estava comigo, eu vou pôr meu burrinho na sombra, mexer mais com isso aí não. E aí Deus pega e fala, você está pensando o quê? Então às vezes assim na nossa vida, você se acomodou, você se acostumou. Isso aqui na minha vida está bom, onde eu cheguei está bom, tá não. Se você não quiser crescer, Deus vai criar uma circunstância, você vai ser obrigado a crescer.
Vai criar, mas você fala, não, até aqui eu cheguei, tá bom. Não, mas Deus cria uma situação de tal maneira que você fala, não tem para onde correr. Olha o que eu quero dizer com isso. Lembra o Simão Cirineu? Ele estava passando ali no tempo da Páscoa. E a Bíblia diz que os soldados romanos pegaram ele e obrigaram, carregue a cruz. Ele não queria carregar a cruz. Só que a situação obrigou ele a carregar a cruz. E aí você entende que às vezes Deus dá umas apertadas na sua vida? Deus está dizendo, cresce. Deus está dizendo, evolui. Deus está dizendo, desenvolve. Vamos lá ver isso aqui. Deixa eu aplicar um pouco. Êxodo capítulo 1, versículo 7 e versículo 12. O texto vai dizer que havia uma promessa sobre Israel. Vocês vão se tornar um povo numeroso. Eles estavam crescendo, de tal maneira que o texto diz assim, no versículo 7 do capítulo 1. E eles davam fruto, aumentavam muito em número e se multiplicavam. E o texto diz, e se fortaleciam grandemente, ou seja, crescia com força. Você não entendeu, o teu crescimento não vai ser raquítico, sem estrutura. O teu crescimento vai ser forte. O teu crescimento vai ser com bases. E aí diz o texto, versículo 12, se levanta Faraó, e Faraó começa a maltratar o povo. E o texto diz, quanto mais perseguia, quanto mais maltratava, quanto mais cresciam. Então veja, Deus usou aquelas circunstâncias para fazer o povo crescer, tá vendo só? Então Deus obrigou aquele povo a crescer. Outro texto bíblico aqui para corroborar com o que eu estou dizendo, 2 Reis capítulo 2 versículo 11. O Elias está dizendo, Deus, não estou aguentando mais essa tribulada da Jezabel, estava perseguindo, querendo matar ele. Ele falou, para mim não dá mais não, me recolhe, Senhor, não estou querendo mais viver não. Alguém já fez essa oração? Responde, não, irmão, deixa para lá isso. E aí falou, Senhor, não aguento mais não, me tira dessa terra, meu pai, me ajuda aí, não sou melhor que meus pais. Aí o Elias estava pensando que ia parar por ali. Ele falou, ó, o que ele falou? Para mim já deu, não dá mais não. Aí diz o texto, 2:11 de Reis. O texto diz assim, que veio um redemoinho. O que é redemoinho? Composição dos ventos contrários. E o texto diz assim, que no meio daquele vento contrário, Elias subiu. O que é subir? É ascender, é um crescimento de baixo para cima. Ou seja, no meio do redemoinho ele estava crescendo. A tensão fez ele crescer. Outro exemplo, muitos não gostam disso aqui, mas olha só, pensa, Jó, quem olhasse para Jó dizia, esse aí não precisa de mais nada, ele não precisa de mais nada, porque o texto diz, não há homem reto, justo e temente como Jó. Detalhe, é o próprio Deus que dá testemunho de Jó, porque você dá testemunho da minha vida é uma coisa, você não me vê toda hora, todo dia, mas quem pode dar um testemunho maior é minha esposa, meus filhos, que me vê toda hora, todo dia, estão comigo. Mas além deles ainda existe o Deus que conhece meus pensamentos e meu coração a fundo. Agora veja só, o próprio Deus falou assim, não existe homem como Jó. O diabo veio, o Senhor falou, viste ele? Não tem homem como ele na terra. Então alguém poderia dizer, para Jó já deu, alcançou o ápice. Mas não, Deus tinha mais para ele. E quem sabe ele está dizendo, para mim já está bom, já sou homem, né? Sou um homem que tem comunhão com Deus, estou próspero, estou isso, estou aquilo. E vai dizer o texto, você sabe que Deus, presta atenção, aquela situação obrigou Jó a crescer. Ele cresceu na marra, filho. Como que eu sei disso? Jó 42, 2:5 vou citar. Ele diz assim, bem sei, eu, que tudo podes, ou seja, o Senhor tem capacidade de fazer. E nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ele falou, com ouvidos eu te ouvia, e agora? Os meus olhos te veem. Está vendo como ele cresceu? Está vendo como ele evoluiu? Ele está dizendo, eu achava que te conhecia, mas é agora que eu te conheço melhor. Então as situações, se você não tem intenção de crescer, saiba de uma coisa, Deus vai preparar uma circunstância, vai ser obrigado a evoluir, a crescer. Não tem jeito, filho, não tem jeito, porque a caminhada com Deus é crescimento, tá certo? Então ponha isso no teu coração. Hoje veja como a sua vida está, e daqui a 5 anos você não será mais a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque Deus vai te envolver no mistério,
de canacere me darás a calamanto. Eu estou profetizando e alguém ainda não percebeu. Você vai crescer, vai dizer, vai dar fruto, vai aumentar muito e vai multiplicar. E a detalhe, vai crescer forte, com força, com força. Vamos lá. O texto vai dizer que, versículo 17, a parte B, diz assim: passaram o mar em direção a Cafarnaum. Esse nome, segundo, tá certo, o Strong, esse nome Cafarnaum, ele significa vila de consolo, tá certo? Vila, na verdade, conforto, ou também consolo. Conforto aqui no caso é alguém que tá estável, tá bem, tá legal, tá tudo ajustadinho. Então presta atenção, o texto vai dizer: passaram o mar em direção a Cafarnaum. Em direção. Então nós não podemos andar sem a direção de Deus. Uma coisa importante aqui: somente a direção de Deus nos leva para o lugar de conforto. Ali pegou, vou falar de novo. Somente a direção de Deus nos leva para um lugar de conforto. Só a direção de Deus. Em Provérbios 16:9, olha só o que diz aqui, e eu vou ler esse texto com vocês. O coração do homem considera fazer planos, tá certo? Ou traçar planos, poderia ser traduzido assim. Então o coração do homem traça planos para o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vou dar o sentido aqui nas duas palavras. A palavra dirige aqui no original é ser guiado corretamente, ser estabelecido e ser consolidado. Vou repetir: ser guiado corretamente, ser estabelecido, firmado em um lugar, e ou seja, ser consolidado. Olha que lindo. E a palavra passo significa ritmo. Em outras palavras, é no ritmo de Deus que Ele nos conduz e consolida a obra, tá certo? O processo da nossa vida de crescimento e avanço é no passo, é no ritmo de Deus. É Deus que tem o ritmo para a nossa vida. Sabe por quê? Porque quando você lê em Gênesis 33, capítulo 33, versículo 12 ao 14, quando Jacó teve encontro com seu irmão Esaú, o Esaú ele estava com homens, homens maduros, adultos, homens de guerra, homens preparados para caminhar quilômetros e mais quilômetros. E Jacó não, ele estava voltando da terra de Labão. E quando ele está voltando de lá, ele está voltando com as suas esposas, tá certo? As mulheres, estava voltando com suas crianças e estava voltando com os seus animais, os gados e assim por diante. E aí o Esaú falou assim: segue-me adiante. Só que o passo de Esaú é um passo mais longo. Por quê? Porque ele está só com homens de guerra, homens preparados para caminhar mesmo. Agora Jacó não. Jacó tem o gado, Jacó tem a criança de colo, então eles não têm o mesmo ritmo. E o que Jacó disse para ele? Pode ir na frente, porque eu tenho as crianças e tenho o gado. Eu vou no passo do gado, porque se eu não for no passo do gado, ele vai morrer. Se eu forçar uma situação, ele morre. Então perceba que o crescimento não pode ser forçado. Ele é no passo de Deus. Porque Deus, como nosso Criador, conhece o nosso ritmo. É Deus que vai dar o ritmo na sua vida. Eita Deus. Que Ele está dando ritmo. Ele está dando ritmo, gente. Ele está dando o ritmo. Então você vai caminhando no ritmo do Senhor, no ritmo do seu dono. Ele é o seu dono e Ele sabe a fase que você está. Então no ritmo dele você vai, caminhando. Versículo 17, a parte C, o texto diz: era já escuro, tá aí, era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o texto vai dizer em Marcos 6,47, estava no meio do mar. Eles estavam no meio do mar sendo açoitados pelo vento e pelas ondas bravias. Uma coisa que eu aprendo aqui nessa palavra é que esta é a prova de que o homem não pode vencer as noites escuras da vida sem Jesus Cristo. O máximo que uma pessoa vai conseguir chegar sem Jesus é no meio. O máximo. E o meio é um mistério, porque o meio é o ponto crítico da vida. Você sabia disso, que o meio é o ponto crítico da vida? Olha, porque está escrito em Abacuque 3:2: ouvi a tua palavra e temi, aviva
a sua obra. Na onde? No meio dos anos. Porque o meio, ele fala de ponto crítico da vida. O meio, ou você volta frustrado e se lamentando, ou você avança rumo ao lugar de vitória. Moisés viveu 3 etapas na vida dele. E aonde Deus se revelou para ele? No meio. Ele viveu a primeira etapa, 40 anos no Egito. A segunda etapa, 40 anos em Midian. E quando ele estava no deserto, na segunda fase dos 40 anos, Deus apareceu para ele. Tá certo? Olha onde Deus apareceu, bem no meio. Por que Jesus ele aparece no meio? Porque o meio é o ponto crítico. E aí, eu gosto disso, porque em Apocalipse diz assim, ó: eu sou o Alfa, disse Jesus, e também sou o Ômega. Por que ele é Alfa e o Ômega? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, ou Omega, é a última. Então o que Jesus está dizendo? O que eu começo, eu termino. Então aqui já cabe uma palavra: a obra na sua vida não vai ficar pela metade, meu, pelo amor de Deus. Só que ele, presta atenção, ele começa uma história e termina, mas e onde está o meio? É por isso que ele falou: onde tiver 2 ou 3, eu estou no meio. O que ele está dizendo? No ponto crítico da sua vida, não te deixe só, porque uma história tem começo, tem meio e fim. Ele começou, ele vai terminar, e no ponto crítico ele se revela para te dizer: não está só, você não vai desanimar. Desceu aqui uma unção aqui, hein? Para mim profetizar. Alguém nesse exato momento está vivendo em alguma área da sua vida o ponto crítico, o meio. Mas o Senhor está dizendo: é eu que estou contando a sua história. Eu apareço no teu meio, aleluia. Ele se revela no meio. Jesus falou: sem mim nada podereis fazer. Então quem não inclui o Senhor Jesus nos seus planos nunca conseguirá passar do meio. É por isso que tem muita gente no meio das aflições, no meio das provações, no meio da jornada, estão parando porque não incluíram o Senhor, não colocaram o Senhor. Então nas noites escuras, sozinho, o máximo que o homem vai chegar é no meio. Quando chegar no meio ele vai voltar frustrado. Mas aquele que colocou o Senhor, ainda que a sua vida tenha sido açoitada, você tem passado dificuldades tremendas, mas ele aparece, vem e se revela para ti nesse momento. Outra coisa importante do texto aqui, versículo 18: e o mar se levantou, disse João, porque um grande vento assoprava. Essa palavra porque está dizendo a razão, a causa, o motivo. Então presta atenção: por detrás daquele mar havia um vento. Então isso aqui também é muito importante. Por detrás do mar bravio havia um vento. E aí eu pergunto: qual é o vento que está por detrás do mar bravio que tem açoitado o seu barquinho? Qual é o vento? Aí você tem que identificar. Isso é uma pergunta retórica que você deve responder para si. Existem 4 tipos de ventos, tá certo? Que agitam o mar. O primeiro vento, o que está por detrás desse mar agitado, pode ser o que Jonas viveu, tá certo? O que estava por detrás, porque ele estava também numa embarcação, e veio um vento e agitou as águas, e a Bíblia diz que os homens entrou em desespero, começou a jogar as coisas para fora do barco, ter perdas. Por quê? Porque ele estava na rebeldia. Então o que estava por detrás daquele vento era rebeldia. Então ele estava passando aquele vento porque ele pegou prova com a mão. Isso que nós chamamos de pegar prova com a mão. Porque Deus falou para ele: faça uma coisa, ele fez outra. Deus falou: vai e prega em Nínive. E ele foi e comprou uma passagem, pagou para se rebelar. Veja só que coisa, né? Pagou para ser rebelde, veja só. E ali pagou um preço por isso, muito grande, tá certo? Outra coisa também que pode estar por detrás desse mar bravio é o que está escrito em Atos 27:11. O texto vai dizer que o centurião Júlio, eles estavam numa embarcação também para ir para Roma. Paulo vai de Jerusalém para Roma, tá certo? E ali o que acontece? E quando ele está indo para Roma, o texto vai dizer que o centurião que comandava, Paulo está indo como prisioneiro, e ele comandava aquela embarcação, e o texto vai dizer que esse centurião Júlio, ele mais confiava na palavra do piloto do que nas palavras de Paulo. Então, o que estava por detrás daquele vento que eles passaram? Sabe o que estava?
confiar mais nos homens do que em Deus. Então a pessoa pode enfrentar um mar bravio da vida por confiar mais nos homens do que confiar na palavra de Deus. Então ele estava mais confiante na força humana, como que o piloto dissesse, não, aqui eu conheço, esse mar aqui está na minha mão, em outro detalhe. Então cuidado onde você tem colocado a sua confiança. A sua confiança não pode estar em uma instituição, a sua confiança não pode estar em homem. O versículo central da Bíblia, eu digo central mesmo, não central de importância, tá? Que é João 3,16. O versículo central da Bíblia é o Salmo 119, é 8 ou 18, agora me falha a memória, mas é o versículo que diz assim, ó, melhor é confiar em Deus do que nos homens. Então veja só, o centro da Bíblia, no caso aí de versículo, é justamente esse versículo, o centro. É melhor confiar em Deus. E o que seria isso, confiar em Deus? Um exemplo, você não pode confiar na empresa onde você trabalha, apoiando-se como o braço forte da sua vida. Por quê? Deus o livre, mas a empresa pode passar um processo e ali acabar naufragando. E se a sua esperança estiver na empresa, você cai junto com ela. Mas se a sua esperança estiver em Deus, eu pergunto para você, o céu entra em crise? Não entra. Ou seja, então se a tua esperança estiver no Senhor, a tua confiança estiver nele, você não vai naufragar. Então nunca coloque a sua confiança em instituição, em homens, no sentido que diz a Bíblia, como fazer dele o seu braço forte. O seu braço forte se chama Deus, ele é o teu braço forte. Terceira coisa que pode estar por detrás do mar bravio, o terceiro vento, é o inimigo. E no caso de Jó, voltando para Jó, o texto vai dizer que tudo que acontecia de ruim na vida de Jó era a questão que o inimigo estava por detrás daquilo. E agora o quarto e último vento, quem é que pode estar de trás desse vento? O próprio Deus. E aí, a provação, quando vem de Deus, ela vem com propósito, ela vem com objetivo, tá certo? Veja que na multiplicação dos pães e peixes, o texto diz, e Jesus fez isso para experimentar Felipe. Agora, aqui, Jesus está experimentando quem? Jesus está provando quem? Pedro. Porque o texto vai dizer que Pedro, olha só o que Pedro diz. Quando está acontecendo aquela tempestade, o mar bravio, o texto diz que Jesus vem andando por cima das águas, e Pedro diz assim, Mateus 14, 28, se és tu mesmo, olha lá, ele não falou és tu, ele falou se, há uma dúvida aqui, ó, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo. Então veja que Pedro, ele ainda não tinha uma fé robusta, porque no própria continuação do texto, Jesus vai dizer, a tua fé é pequena. Então Jesus não menosprezou ele dizendo que você não tem fé. Jesus falou, você tem fé, mas ainda é pequena. Então as provações vêm para quê? Para exercitar a fé. O que é exercitar? Eu já expliquei isso aqui, exercitar é como um músculo. Se você não exercitar o músculo, ele fica flácido, fraco. Agora exercita o músculo para ver. Ele vai se enrijecendo, ele vai ficando forte. Então presta atenção, as provações quando vêm de Deus, presta atenção, quando vem de Deus, saiba de uma coisa, provação que vem de Deus não mata, provação que vem de Deus não frustra, provação que vem de Deus não me afasta, provação que vem de Deus me aproxima, me faz crescer, me faz melhorar, aperfeiçoa para a minha vida. Aleluia. Então veja que Pedro tinha um processo na vida dele, havia uma falha dentro dele, e ele precisava de um aperfeiçoamento, e Cristo aperfeiçoou, de tal maneira que antes de ele ser aperfeiçoado, no processo do aperfeiçoamento, ele negou o Senhor com medo de morrer. Só que agora, quando ele está aperfeiçoado, a história diz, está escrito isso na história da igreja, a história vai dizer que Pedro, ele morreu crucificado, e ele ia ser crucificado como Cristo, e ele pegou e falou, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Veja só como a fé dele foi aperfeiçoada, já não tinha mais medo da morte, tá? Porque em Pedro vai dizer, ele mesmo escreveu, Deus já tem me revelado que o meu tempo tem chegado. Então veja só que está um homem lúcido espiritualmente, está um homem robusto espiritualmente. Então eu quero te dizer, as circunstâncias difíceis que vêm da parte de Deus, a provação que vem da parte de Deus, não é para te deixar pior, nunca, jamais. O que vem de Deus te melhora, o que vem de Deus te aprimora, tá certo? E aí alguém fala, mas por que ele desfaleceu na prova? Tem que saber o que estava por detrás do vento. Se é Deus que estava por trás do vento, jamais essa pessoa vai desfalecer, jamais. Agora, se for
igual ao vento de Jonas, se for igual ao vento de Atos lá, confesso do homem, aí é outra história. Mas o que vem de Deus jamais, tá certo? Então Deus vem para aperfeiçoar. Marcos vai dizer que o vento era contrário. Irmão, o vento contrário, ele tem dois objetivos. Os dois objetivos do vento contrário: primeiro, já está dizendo, contrário, é te fazer retroceder. Segundo, te fazer caminhar vagarosamente. É fazer com que você fique estagnado no lugar. Isso eu posso ver em Atos, também 27, versículo 4 e versículo 7. O texto diz sendo vento contrário, aí o versículo 7 diz assim: e navegávamos vagarosamente. Então os ventos contrários, presta atenção, ele vem para fazer a pessoa ou retroceder, ou vem para fazer a pessoa caminhar, navegar a sua vida de uma forma bem vagarosa, né? Praticamente não sair do lugar. Só que Marcos 6,48, conforme nós já lemos, eu não vou reler, o texto vai dizer que Jesus, quando veio andando por cima das águas, Jesus queria passar à frente deles, Jesus queria tomar a dianteira deles. Por quê? Quando o Senhor, ele toma a dianteira da nossa vida, quando o Senhor, ele toma a dianteira, né? Quando ele toma a frente para nos guiar, sabe o que ele faz? As coisas se tornam favoráveis à nossa vida. Quando o Senhor toma a frente, ele faz do vento contrário vento favorável. E esse texto eu vou ler, quer ver só? Gênesis capítulo 8, versículo 1. Veja só que existe vento favorável. Está aqui, ó. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. O que é isso? Vento favorável. E o que é o vento favorável? Quando o Senhor, ele toma a frente da sua vida, ele sabe o lugar que o vento está soprando. Então, em vez de você caminhar agora tá contra, o vento vai ser ao teu favor. Em vez de te impulsionar para trás, vai te mandar para frente. Sabe por quê? Porque Jesus é especialista em mudar circunstâncias. Jesus é especialista em mudar situações. Como assim? Quer ver? Se tu não der glória com essa, hein? A Bíblia diz que os irmãos de José pegaram ele e venderam ele. Aí o pai Jacó, conhece a história, né? O pai Jacó morre, aí os irmãos ficam assustados. Jacó vai se vingar de nós. José vai se vingar de nós. Ele vai nos maltratar. E aí os irmãos chegou e falou: o pai Jacó, quando morreu, disse para você não se vingar da gente, não. Diz para você ficar de bem com a gente. Aí José diz assim, ó: vós intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Foi por isso, foi por isso que quando Balaão contratou Balaque, falou: esse povo está vindo numa marcha violenta, aonde eles estão passando estão conquistando, aonde eles estão passando eles estão vencendo, aonde eles estão passando muralha está caindo, aonde eles estão passando gigante está caindo, aonde eles estão passando o mar está se abrindo. Aí Balaão falou: eu te contrato, Balaque, para você fazer uma quiçumba, uma macumba, para você amaldiçoar esse povo. E aí Balaque chegou e foi fazer a mandinga. Deus apareceu e falou: não vai amaldiçoar, mas vai abençoar o meu povo, porque Deus trocou a maldição em bênção. Levante as duas mãos para o céu que eu Eita, alguém está com glória na boca e eu profetizo agora: o Senhor vai transformar a tua situação. O vento não vai ser mais contrário. O Senhor passou na tua frente e o que era contra vai ser ao teu favor. O que te levava para trás vai te dar um impulso com tudo para frente. Quem recebe a sua palavra dá um berro de glória a Deus. Erei, Jahen, Tresaio, Anarquionara, Kandasheri, Mihamuio. Aleluia. Ele muda cenários, ele muda circunstâncias quando o Senhor toma a dianteira, meu amado. Eu fico pensando, eu tenho que ilustrar isso aqui de novo. Vem aqui agora, Betinho. Eu tenho que ilustrar isso aqui, gente. Olha só, eles estão querendo ir adiante. E aí o texto diz: o vento era contrário. Só para o vento aqui com as duas mãos, por favor. Ó, não vai. E eles estão lá, mas não vai. Aí o texto vai dizer que alguém vem
vem andando sobre... Olha o Jesus, ó. Vai, ó, o Jesus tomou a dianteira. Olha lá, promovido, hein? Ó, o Jesus tomou a dianteira. Aí o vento, presta atenção, o vento que era contra, agora ficou assim, ó. Presta atenção, o vento estava impedindo. Agora olha o que o vento fez. Tá vendo como a imagem muda? Para você pegar isso aqui, eu estou profetizando. O vento está mudando de lado. O vento está mudando. Isso aqui é para quem está acordado, meu filho. O vento está mudando de lado. Jesus, quando toma a dianteira, muda. Ele muda. Urabancha quera bacia. E aí diz o texto assim, ó, versículo 19. E tendo eles navegado, esse navegado aqui, Marcos falou, eles estavam remando. Olha lá, eu fico imaginando, irmão, aqueles 12 discípulos no meio daquele rebuliço todo. E o texto vai dizer que eles estavam remando. Estava difícil, mas eles estavam. As coisas não estavam muito bem, mas eles estavam. O segredo é esse, não para de remar. Tá escuro, continua remando. Não tá do jeito que você queria, continua remando. Por quê? Ele já vem caminhando para cima da zaga. Ah, meu Deus, aleluia. E aí é interessante que quando o Senhor, o texto vai dizer que enquanto eles estão remando, e Marcos vai dizer, eles já estavam fadigados. Parece que as forças vão acabar, né, filho? Irmão, você já pegou fazer força? Uma coisa que é contrária? Ô irmão, Marcos tá, eu vou ler o texto aqui porque acho que você não está acreditando nisso. Coloca aí o versículo de número, olha lá. Oh, que coisa terrível, hein? O versículo de número 48 aí, coloca aí. 6:48, é isso. 6:48, ó. E vendo que se arremar. Tá vendo? Presta atenção. E vendo. Quem está intercedendo por você está vendo. Aí vem a pergunta: por que ele não veio antes? Por que ele não veio antes? Porque presta atenção, enquanto você está naquela situação, ele só está. Esse vendo aqui é examinando. Ou seja, enquanto você está nessa situação, ele só está olhando o teu coração. Hora que ele vê, aleluia, que está acontecendo uma mudança, hora que ele vê que a situação está mudando, presta atenção, essa situação só vem para mudar, para transformar. Aí a hora que ele viu, presta atenção, e eles estavam ali, aí o Senhor vendo que eles estavam fadigados, porque o vento era contrário. Ó, e aí andando, aí ele veio, andando por cima das águas. E é interessante de Rebeca que quando o Senhor vem andando sobre as águas, São Mateus registra, né, esse episódio, essa questão. Oh meu Deus, o texto vai dizer que, Marcos também fala, né, eles no meio daquela fadiga. Pensa alguém cansado, gente, pensa, porque a gente falando assim, não dá para ter uma noção exata do que é estar no meio de uma embarcação, chuva e onda por cima do barquinho. Imagina isso aí, o terror que é. E eles estavam no escuro, estava no breu, não dava para ver um palmo na frente, água jogando o barco para lá, água jogando para lá, e eles no desespero remando. E aí, ai meu Deus, o mestre estava vendo, estava escuro, estava difícil, mas o mestre estava vendo. Porque quem mandou eles entrar no barco foi Jesus. E agora, ele vendo a fadiga deles, Jesus falou: pronto, já tá aqui, até aqui eles aguentaram, agora eu entro. Aí ele vem, presta atenção, o texto vai dizer que ele vem pisando sobre. Oh! Se você ler aqui, ó, Marcos, volta o 47, volta o 47. O 6:47. Olha lá, e sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar, e ele estava sozinho em terra. Presta atenção, água fala de oscilação.
Uma hora a água está em cima, outra hora a água está embaixo. Uma hora, entende? Então ele oscila muito. Mas o texto diz que Jesus que estava em oração estava em terra. E aí sabe qual é o mistério? A água, ela oscila. Mas Jesus que estava em oração, cada vez que ele pisava na água, ele pisava em lugar o quê? Firme. Ou seja, esse mundo pode estar oscilando, mas o passo de quem ora é firme. Por que o passo de quem ora é firme? Porque quem ora fica mais leve. Quem ora não fica pesado, quem ora fica leve. O peso está saindo da sua vida, meu filho. Porque o que faz o homem afundar é o peso. Mas só que quem ora fica leve. Isso aqui dá uma mensagem boa para o obreiro, hein? Isso aqui dá uma mensagem boa para o obreiro. O obreiro que ora não pesa para ninguém. Ele não se torna um peso. E aí, presta atenção, ele, cada passo que ele dá, ele vai pisando firme. Não importa se o mundo está oscilando. E detalhe, a tendência é oscilar cada vez mais. O negócio está feio para fora. Mas só que quem está na oração, quem está na busca do Senhor, mesmo que a terra esteja oscilando, ele vai pisando firme, ó. Não é aquele... Presta atenção, ele não vem andando assim, ó. Não, é pisando firme. Passando no meio daquilo tudo lá e só aqui, ó, firme. Firme. E agora, veja isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo. O texto vai dizer, né, em João, o capítulo 6, o texto diz que eles estão no meio e Jesus aparece bem no meio e fala: não temas, sou eu, porque eles pensavam que era um fantasma. Você vê que o medo vai criando umas coisas que não existem. O medo cria e a pessoa começa a pensar e ela começa a imaginar: acho que eu vou passar necessidade com isso, acho que vai me faltar, e ela começa a imaginar. Isso é os fantasmas que a pessoa vai tendo. Acho que não vai dar certo para minha família, meu casamento vai naufragar, e ele começa a imaginar. Por quê? Está fadigado, está cansado. E aí o camarada começa a processar. O medo vai fazer ele processar um monte de coisa. Daqui para frente ele vai maquinando uns negócios que a hora que vai ver ele só consegue enxergar coisa ruim. Mas o Senhor aparece e falou o quê? Não temas, sou eu. Aqui sou eu, é a mesma coisa que eu sou. Esse eu sou significa o quê? Ele é aquilo que precisamos que ele seja. É o que ele se revelou para Moisés. E aí o que eu digo? Diga que o eu sou está te mandando. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, enfim, eu sou a água da vida. Você está com fome? Eu sou o maná. Você está com sede? Eu sou a rocha ferida que te dá água. O caminho está fechado, eu abro o mar. Enfim, Ele é para todos os momentos, para todas as circunstâncias. E aí diz o texto, queridos irmãos, em Mateus vai registrar isso, eu vou ler com vocês. Quando Jesus, ele sobe no barco, coloca o 14:33, Mateus, a mesma história. Jesus, o 32 vai dizer, quando ele sobe no barco, cessou. Presta atenção, ele subiu no barco, cessou a tempestade. E quando cessa a tempestade, o mar se acalma. Então tá vendo? A sua luta não é com o mar, é com o vento. Você tem que estar atento com o vento, não com o mar. O mar é só consequência do vento. Agora você tem que descobrir do que é esse vento. Descobre ele e entenda ele. Quem entendeu o vento, pronto, matou o negócio aí. Triunfou sobre a adversidade. E agora diz o texto que quando ele sobe para o barco, está aqui, ó. Então, aproximando-se os que estavam no barco, olha lá, leia aí, adoraram. Tá vendo só? Então, no barquinho deles teve o quê? Teve culto. O que eu aprendo com isso? Barco que tem culto não afunda. Vou falar, aleluia, isso é a glória de Deus mesmo. Eu vou falar de novo: barco que tem culto não afunda. Pode preparar o teu culto de ação. O culto vai continuar. O culto vai continuar aqui, vai continuar na tua casa, vai continuar no teu dia a dia. O culto não pode parar, porque barco que tem culto, barco que presta adoração para ele, não naufraga, não afunda. E aí
Prepara, as irmãs já vai até subindo ali, já que eu vou encerrar. Coloca João 6:21. Aí no meio desse mistério todo, aí vitória sobre a adversidade. Eita Deus. E aí no meio desse processo todo, enquanto Cristo está trabalhando, eu já até adiantei para vocês no começo. E aí Cristo trabalhando na vida deles, todo esse mistério, todo esse trabalhar do Senhor. Aí diz o texto assim, ó, presta atenção. A história continua. Mas olha o que diz o texto. Porque conforme eu disse, eles estavam no meio. Só que quando Jesus entrou no barco, e eles o quê? O adoraram. Aleluia, papai. Olha o que diz o texto. Então eles de boa mente o receberam no barco. Presta atenção. Quando eles receberam no barco, Mateus fala o que aconteceu? Adoração. Então pera lá, Jesus subiu no barco. O que aconteceu? O vento acabou, o mar se aquietou. E aí quando eles viram aquela situação, detalhe, não estava escuro, mas a luz do mundo estava lá. Ele abrilhantou, chegou a luz. E aí quando eles viram aquela luz, eles falaram, eles adoraram. Eles adoraram. Eles adoraram. Eles adoraram. Eles adoraram. Por que eles adoraram? Porque o barco não naufragou. Por que eles adoraram? Porque eles não naufragaram. Por que eles adoraram? Que o Deus que mandou entrar no barco se responsabiliza. O Deus que mandou entrar no barco, oh meu Deus. Eu vou chegar mais perto para falar um pouquinho contigo nesta noite. Jesus não mandou você entrar no barco para você perecer. Ele não ordenou você entrar no barco para morrer. Essa prova não te mata. Essa luta não vai te destruir. Se prepare para ter a maior experiência da glória de Deus. Michoria, Manasseia, Calabaia. Urimi oura caio sério quenença Calabaia. Quem tiver na fé comigo, quem tiver no barco da adoração aqui agora, vai pegar. Aí diz o texto, enquanto eles adoraram, diz o texto, presta atenção, eles estão no meio do mar, eles estão no meio, eles entram, Jesus entra no barco, eles convida de boa mente, porque tem que receber ele de todo o coração. Aí ele se curva naquele barco mesmo e diz, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus que me vê, tu és o meu Deus que me contempla, tu és o Deus que me sustenta, tu és o Deus que me dá vitória, tu és o Deus de paz. Arrupiou aqui, pastor Júlio. Pastor Marcelo desceu aqui agora. Olha isso aqui. Aí quando eles adoram, diz o texto, logo, imediatamente, está lá, chegaram para onde? Ou seja, chegaram a Cafarnaum, lugar de conforto. Presta atenção. O mistério, sabe qual que é? O mistério é esse. Chega até o meio. Não pegaram. Sabe qual que é o mistério? Rema. Chega até o meio. Diga por quê? O resto ele completa. Ali pegou. Meu Deus. Levante as duas mãos para o céu. Antes de soltar o louvor, nós vamos adorar. Segura aqui, só um pouquinho. Enquanto você solta esse grito de glória, enquanto você adora o teu Deus, eu vou profetizando aqui agora. Chega até o meio, não para. Chega, vai remando. Pastor, meu braço está doendo. Rema. Pastor, a situação financeira está brava. Rema. Pastor, as coisas lá em casa estão difíceis. Rema. Pastor, estou sentindo um vazio na alma. Rema. Pastor, meu emocional está abalado. Rema. Porque enquanto você vai remando, chegou até o meio, ele vem passando por cima de vento, ele vem passando por cima de água. E aí quando você adora, a hora que você fosse dar conta, ele já te levou ao teu destino, ele já te levou ao lugar da vitória. Abra a tua boca para adorar a Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo, eleve línguas estranhas ao teu Deus agora. Entra nesse gozo espiritual. Eu tomo a palavra profética.
Uracalaçanda, Julinho. Eu tomo aqui agora a palavra profética. Uraqueme de obidácia. Deus, toma minha boca, minha serva Cláudia, para lhe dizer: esse processo, esse turbilhão que tu tem passado, é daqui para lá. Tem balançado o barco para lá, tem balançado o barco para cá, mas é Deus te estruturando, é Deus te estruturando para aquilo que Ele vai fazer na tua história. Ura série tcheria candará sarabahai. Vai adorando, vai se colocando de pé e adorando. Vai descer um renovo aqui, gente. Minécia, meu Deus, Abner. Ubequécia, cataraça, porque nabra sonda calabaia. Chega até no meio, porque o resto Ele vai completar. Ele vai pegar o teu barco, vai dar um impulso. Tu vai chegar em terra firme. Aleluia, aleluia, adore a Deus. O Espírito da profecia está trabalhando aqui, gente. Vamos dar lugar. O vento não me derrubou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fogo, eu vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Esse tempo vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da família, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, olha Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare em novidade, chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, olha Ele que Ele cuida. Enquanto você vai dizer assim: sobrevivi, adorando, adore, confiando, sobrevivi, não
sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de mim. Na tua casa, oh meu Deus, continue adorando, canta esse refrão. Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua vida. Há um mover profético, há uma unção de Deus aqui. Rema, não pare de remar, rema adorando, rema glorificando, rema exaltando. Chega até no meio, porque Ele vai completar a obra. Oh meu Deus, adora com força. Tera baixara, cara baixinha, tera que entra, saia, tera camaia. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da sua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja. Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa terra não te nada, vai te fortalecer. É neste deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus a força alcançar, levanta o caído, exalta o humilhado. Ele cuida do ferido, Ele cuida por você. Adore Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore Ele cuida, exalte Ele cuida, ouvindo Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida, sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Eita, tem uma graça de Deus aqui. Levante as suas mãos assim. Eu quero que você ore agora comigo. Ore, é para orar agora. Você vai colocar a tua causa aí diante do Senhor agora. Eu não sei qual é o mal que está soprando. Vai pedindo se a cura que você precisa. Fala para Deus: Deus, me cura hoje, Senhor. Vai, é para clamar, igreja, é para clamar. É uma oração de guerra agora. Deus, me cura. Diga: Senhor, restaura a minha casa, Senhor. Restaura a minha vida. É Deus que está te levando para o crescimento. Subkewi, remanto, rebiterkenai. Terabachara, bacome a sé. Terabachara, me canto. Oh, meu, isso, eu estou ouvindo barulho de alguém orando. Ore, ore, eu estou esperando você começar a orar. Eita, nós vamos adorar com mais um louvor. Hoje está uma noite propícia, hein? Eita. Isso, solta as línguas estranhas, deixa fluir, deixa o Espírito Santo fluir, não deixa o teu coração ficar duro. Eles não entendiam por causa do coração duro. Deixa fluir, meu filho. Oh, meu Deus, trabalha, Senhor, no nosso meio. Oh, Deus vai. Tem o controle do tempo, dou a direção ao vento e digo ao mar: daqui você não vai passar. Sou eu que mando o céu, derrama a chuva.
quando o dilúvio e a terra inundar, pois tem em minhas mãos todo o poder. Abre porta, fecha a porta, abre cova, fecha a cova, põe a prova, tira a prova e faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado. Sou eu quem quebra a lança e corta os laços para o meu povo livrar. Eu entro na fornalha e o fogo não me queima. Caminho sobre as águas, não como em terra seca. Acalma a tempestade num forte furacão. Quando os usinas e muralhas ir ao chão, como apenas um som, abri o mar ao meio, faço voltar ao tempo. Sou Deus e tudo vejo, voltando nessa guerra pra vencer. O meu agir não há efeito. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E quando eu entro em cena, quebro o arco e corto o laço. Queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento. Acalma o coração inteiro, estou dizendo, estou passando. Estou operando, estou agindo e pode trabalhando. Abrindo portas, fechando covas. Estou descendo hoje com sua vitória. Canta que eu faço, olha que eu trabalho. Faz a minha obra e esse mal desfaço. Podes contar comigo e crer no que eu te digo. Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Na tua vida, na tua família, na tua saúde, no teu futuro, eu sou teu livramento, eu sou da causa impossível, eu sou o que sou. Estabeleço reis, tô me tiro do trono, exalto o mirado, não honra quem eu chamo. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Deus que peleja a causa. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E quando eu entro em cena, quebro o arco e corto o laço. Queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento. Acalma o coração e creio que estou te dizendo. Estou passando, estou operando, estou agindo e vou te trabalhando. Abrindo portas, fechando covas. Estou descendo hoje com sua vitória. Canta que eu faço, hora que eu trabalho. Faz a minha obra e esse mal desfaço. Podes contar comigo e crer no que eu te digo. Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Na tua vida, na tua família, na tua saúde, no teu futuro, no teu sustento eu sou, teu livramento eu sou. Na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço reis, eu me tiro do trono, ressalvo o humilhado, honra quem eu chamo. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Estou passando, estou operando, estou agindo e forte trabalhando. Abrindo portas, fechando covas. Estou descendo longe, fazendo a minha glória. Canta que eu faço, hora que eu trabalho. Faz a minha obra e esse mal desfaço. Podes contar comigo e crer no que eu te digo. Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Na tua vida, na tua família, na tua saúde, no teu futuro, no teu sustento eu sou, teu livramento eu sou. Na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço reis, eu me tiro do trono, ressalvo o humilhado, dou honra a quem eu chamo. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Canabria, saio, derebaia. Meu Deus. Eita Deus, de maravilha.
Barco que tem culto não quebra, filho. Adora, adora. Adora. Oh Deus. Terá saracatarabi terepova saracatatéria tarabacai urabacalabaçanda calamassúria. Oh meu Deus, abre o teu coração, meu filho, entenda o que Jesus está fazendo. Entenda o reino. Entenda o reino. Aleluia. Glória a Deus. Entenda, é o reino. É o reino. Foi ele, você não percebeu? Foi ele que falou: entra nesse barco aí. Eles não estão passando prova à toa. É com propósito que Deus está trabalhando. Jesus está falando: se vocês não passar essa experiência, vão ficar com a mente terrena, vão ficar pensando nas coisas da terra. Mas isso que eu trabalho em vocês é para aperfeiçoar, é para moldar, para vocês entenderem quem eu sou na vida. Ele se revelou, presta atenção. O Evangelho de João, a temática é essa: para que creiam e tenham vida em seu nome. Olha como ele se revela. Não temais, sou eu. Quem que é? O eu sou. Ele está falando: eu sou o Deus de vocês. É isso que ele está dizendo. Eu sou o Deus de vocês. Então entenda nessa noite, tá? Entenda nessa noite, entenda, tá? Você não vai naufragar, vai remando, filho. O mistério é esse: não para de remar. Vai remando, vai remando, vai remando. Quando chegar no meio, ele está vendo tudo, presta atenção. Tudo que você está passando, ele só está de olho, ele está olhando. E não como alguém que está olhando indiferente, não. Ele está olhando, ele está contemplando, ele está vendo ali tudo. Mais ou menos assim: eu não te perco de vista, não. E eles ali desesperados à toa, porque o Senhor estava vendo, o Senhor estava contemplando. E ali no momento exato, o Senhor veio e apresentou: sou eu, pronto, acabou, eu estou aqui. Como querendo dizer: sua vida não saiu da minha mão, não, tá? Então entenda aqui nessa noite: em Cristo Jesus você tem vitória sobre as aflições. E cada situação que você passa com Deus é pedagógica. Deus está nos ensinando, tá certo? Tá? E eu quero encerrar aqui. Embora já ministrei, mas como é a campanha não, a série, sobe as mãos assim. Pai, eu te glorifico por mais essa noite maravilhosa, pela tua palavra que nos consola, nos conforta, a tua palavra que refrigera. E como eles estavam indo para Cafarnaum, e como nós aprendemos, Cafarnaum é a vila, é o lugar de conforto. Então só na direção do Senhor nós teremos conforto dentro das situações dessa vida, meu Pai. Só no Senhor haverá conforto. Então nos leva ao destino que o Senhor tem para nós. Tira-nos, ó Deus, dessa oscilação e nos faz caminhar firmes em o nome do teu Filho Jesus. Nos dá vitória sobre as adversidades, nos dá vitória, Senhor, sobre as aflições. Em nome de Jesus, nos faz viver essa vida abundante no Senhor, ó Deus, que também faz parte o vencer as tribulações, o vencer as dificuldades, em teu nome, para louvor da sua glória. Seja cada família aqui grandemente abençoada, em nome de Jesus, amém. Tá certo? Deixa eu perguntar,